E aí, pessoal, beleza? Pronto para estudar então mais um capítulo da Bíblia, mais um capítulo de estudo para o nosso crescimento? Hoje nós vamos ver a história da Torre de Babel, uma história bonita, mas que nem todo mundo sabe exatamente o que aconteceu na Torre de Babel. Então hoje nós vamos ter a oportunidade que Deus está nos dando para estudar a Torre de Babel. Uma história bacana, a gente vai saber então por que existe o inglês, o espanhol, o mandarim, todas as línguas que existem hoje foi a partir da Torre de Babel. Então, para a gente poder entender direitinho, vamos fazer o estudo então, que é Gênesis capítulo 11. Mas antes da gente ir para o estudo, eu queria que a gente fizesse uma oração, conversar um pouco com Deus. A única forma que tem de falar com Deus é orando. E dessa forma, então, vamos fazer uma oração para que Deus possa estar nos abençoando. Pai do céu, quero que o Senhor abençoe cada dia a nossa vida, quero que o Senhor traz cada dia no nosso coração o entendimento, que o Senhor venha cada dia estar nos abençoando e abençoando todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Você aí que está assistindo esse vídeo agora, que Deus toque no seu coração, que traz a felicidade, que traz aquilo que o seu coração deseja, Deus realiza segundo a vontade de Deus, que Deus dê o melhor para você. Pai, abençoa o nosso dia, abençoa o nosso estudo para que a gente possa estar compreendendo o que o Senhor quer nos dizer na Tua palavra. Amém. Pronto aí então para ver o que aconteceu na Torre de Babel? Aperta o cinto então que a gente vai voltar bastante tempo atrás para a gente entender e compreender a história da Torre de Babel. Pessoal, eu não tenho estúdio ainda, por isso está saindo uns sons aí de uns cachorros latindo, algumas coisas aí, é porque eu não tenho estúdio. Quem sabe daqui um dia a gente Deus possa estar nos abençoando, que a gente possa estar montando um estúdio bacana para a gente trabalhar com a palavra do Senhor. Mas até lá, não vamos parar de fazer a obra dele, né? Que o cachorro também vai louvando a Deus aí. Vamos então no estudo, é Gênesis 11, não se perca. A única forma que tem de testificar do Senhor é lendo a Bíblia, galera. Confere aí comigo, pega a sua Bíblia, como for assistir os vídeos. Tem que pegar a Bíblia para estar acompanhando, ver se eu não estou mentindo aqui. Porque senão depois vai falar, você não está mentindo, mas nem você acompanhou na Bíblia, como que vai saber que eu estou mentindo, né? Então, confere aí para você ver que o que a gente está falando é simplesmente a palavra do Senhor. A única forma de saber a verdade. A Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e só uma maneira de falar. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, naquela época, naquele tempo, só se falava um idioma, só tinha uma fala em todo o mundo. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram-se ali. E o pessoal, eles andavam todo mundo junto, todo aquele pessoal, eles andavam em conjunto, não tinha se espalhado, por isso eles falavam só uma língua. E eles acharam-se uma planície e moraram ali, eles estabeleceram-se ali. E disseram uns aos outros, eles comentaram entre si: vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Aí eles juntam aquele pessoal todo, falam assim: vamos queimar tijolo, fazer uns tijolos e queimá-los bem para que eles fiquem igual uma pedra, para que eles tenham mais resistência. Quando você pega o tijolo de barro e queima ele, você tem um material que tem uma resistência maior, suporta um peso maior. Disseram, né? Vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos celebre o nosso nome. Olha para você ver, eles queriam montar uma torre para celebrar o nome deles, não o nome de Deus. Eles já estavam ali se esquecendo de Deus. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual era o propósito deles montarem essa torre? Porque eles pensavam assim: não vamos nos espalhar na terra, vamos ficar concentrados todos num lugar só. Assim a gente vai ter controle sobre todas as pessoas que estiver aqui ao nosso redor e que a gente celebra o nosso próprio Deus. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo
todos têm uma só língua, uma mesma linguagem. Deus então desceu para poder ver a cidade que eles estavam edificando. E Deus então deparou que eles todos falavam uma mesma língua. E o Senhor disse: eis que o povo todos têm a mesma língua, como eu disse. Então, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Eles queriam montar uma torre para chegar até o céu. Essa era a ideia de todo aquele pessoal que estava ali. Agora vamos ver o que Deus achou disso. Deus então pega e fala: vinde, desçamos, confundamos ali as línguas, para que um não entenda a linguagem do outro. Deus então desce para ver a cidade e vê que eles estão montando uma estrutura para chegar até o céu. O objetivo deles montar essa estrutura era que, no pensamento deles, eles falavam assim: aí a gente vai no céu e vê Deus a qualquer hora. Mas pode ser que Deus, vendo essa atitude deles, falou assim: é perca de tempo. Deus sabendo que lá em cima tem um espaço e eles não iriam conseguir, né? Pode ser que Deus levou para o lado assim de eles não perder tempo, era uma perca de tempo, eles estão querendo ver Deus, até mesmo porque ninguém viu Deus. Ninguém. Se você vê alguém aí falando que viu Deus, é mentira, porque ninguém viu Deus. Isso a Bíblia que nos relata que ninguém viu Deus, a não ser Moisés que viu ele pelas costas, né? Mas a face de Deus não se viu. O Senhor dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor dispersou por toda a superfície da terra. Aqui fala que quando Deus desceu e confundiu a língua do povo, que estava construindo aquela estrutura para ir até o céu, aquela estrutura parou, aquela cidade parou. Por quê? Porque um não entendia a língua do outro. Um falava em português, me dá um tijolo. O outro falava em outro idioma. E aí o pessoal não entendia o que um estava falando para o outro. Assim, eles pararam, a cidade parou de edificar aquela torre. E Deus então dispersou o pessoal. Daí então a gente temos todos esses idiomas. Daí veio todas as línguas. A Torre de Babel então, para a gente entender o que foi a Torre de Babel. A Torre de Babel, na verdade, foi o homem tentando criar uma estrutura para ir até o céu. E Deus vendo aquilo, Deus não se agradou e destruiu aquela torre. Destruiu como? Deus mudou-se o idioma do homem. Cada um falou um idioma. Então cada um passou a comunicar um grupo, outro grupo, cada grupo com a sua linguagem. Agora nós temos a descendência de Sem. Vai outra genealogia, que é um nome atrás do outro, igual no vídeo anterior. É meio chato, mas genealogia a gente tem que ler para a gente aprender, além do que se testifica de Deus. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Então, 2 anos depois do dilúvio, ele gera esses filhos, que é o Arfaxade. E depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Então ele viveu, depois do dilúvio, ele ainda viveu 500 anos e morreu. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Sala. E depois que gerou a Sala, viveu Arfaxade 403 anos e gerou os filhos e filhas. Viveu Sala 32 anos e gerou Reber. E depois que gerou Reber, viveu Sala 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Heber 34 anos e gerou Peleque. E depois que gerou Peleque, viveu Heber 430 anos e gerou filhas. Viveu Peleque 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, viveu Peleque 209 anos e gerou filhos e filhas. Aqui dá pra gente notar que a idade das pessoas agora vai só caindo. Só caindo, a gente vai entender por quê. Mas é um passo de cada vez. Viveu Reu 32 anos e gerou Sereg. E depois que gerou Sereg, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Sereg 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, viveu Sereg 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou Tera.
E depois que gerou Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Agora, o Tera vai ser o pai de um cara muito importante na história da Bíblia. Tera é o pai de Abraão. Abraão todo mundo conhece, a gente vai entrar agora na história do Abraão. Viveu Tera 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. São estas gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e Arão. Arão gerou Ló, o sobrinho de Abraão. Ló também a gente já ouvimos falar, né, de Sodoma e Gomorra. A gente vai ver a história dele agora. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Nó tomaram para si mulheres, quer dizer que naquela época casava não só com uma mulher, casou com mais de uma mulher. Abraão chamava Sarai, a esposa do Abraão chamava Sarai. E a de Naor, Milca, filho de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril e não tinha filhos. Então a esposa que o Abraão tomou, a Sarai, ela era estéril e ela não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão seu filho e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho. Abraão saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram a Arã, onde ficaram. E, havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Assim nós terminamos o estudo de Gênesis 11. Agora fazendo um resumão, para a gente poder entender. Bacana. Então nesse estudo nós vimos o homem construindo uma estrutura para poder chegar até o céu, para poder ver Deus. E Deus, vendo que isso era uma perca de tempo, pode ser que Deus achou, poxa, isso é uma perca de tempo, ninguém consegue chegar no céu, porque aqui em cima tem um espaço. A gente vai ver mais para frente, falando mais sobre isso. E Deus então desce e confunde a língua do pessoal, assim surgindo os vários idiomas que nós temos hoje. Cada grupo falava uma língua, sabendo que todo aquele pessoal estava concentrado em um só lugar. E Deus confunde a língua do povo. E o povo, cada grupo, fala um idioma. E tem a genealogia do Sem, pessoal que vai nascendo do Sem e vai até Tera. Tera é o pai de Abraão. E a Bíblia narra a história então que o Abraão casou-se com a mulher Sarai, que era estéril e não tinha filhos. E o pai do Abraão, o Tera, pegou ele, enquanto ele ainda estava vivo, em vida ainda, né? Quem saiu daquele povo, daquele conjunto ali onde que estava aquele povo que tinha construído aquela estrutura, quem teve a ideia primeiro de ir a Canaã não foi Abraão. Muita gente engana isso, não foi Abraão. Foi Tera, pegou-se os seus filhos e o Ló e saiu-se do meio daquele povo indo em sentido a Canaã. Assim termina o estudo de hoje. O próximo estudo é Deus chama Abraão e ele faz uma promessa. Aí nós vamos ver a promessa de Abraão. Agora a história vai ficar bacana de a gente acompanhar, porque é uma história boa. A história de Abraão a gente já ouviu falar, mas a gente vai ver o que aconteceu realmente. Então, para você que quer saber o que é a história de Abraão, não perca os próximos vídeos. Se inscreve no canal e dá um joinha lá para estar motivando a gente a cada dia, pessoal. Porque a gente tem que ser motivado para a gente estar fazendo a obra de Deus a cada dia. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Não esqueça de se inscrever no canal. E não esqueça de dar uma joinha.